Zé, satisfação ter Ah, você que alegria aqui. estar aqui, querido. Finalmente, né? Finalmente. Aí, obrigado pela paciência. Quanto tempo que a gente está treinando essa possibilidade, quantas vezes a gente conversou para que isso pudesse acontecer e aqui nós estamos. Obrigado, Zé, que prazer. Prazer é nosso. Há quanto tempo a gente se conhece, né? Desde PwC, quando você ministrava os cursos nessa grande companhia. Ministro ainda, tô lá ainda. Ótimo! É uma companhia que eu tive prazer de trabalhar, prazer de te conhecer. E, claro, depois que a gente montou aqui a FCI, olhando para a parte de comércio exterior, nós vislumbramos muitas outras oportunidades. Aqui eu estou tendo a oportunidade novamente de poder te receber, conversar com você, entender o que você hoje está entregando, né, de diferencial para as empresas. Te vejo tão assíduo aí dentro da rede social, claro, mas também tão repleto de treinamentos, cursos, ministrando informações tão valiosas para movimentar o coração das empresas. Zé, José Ricardo Noronha. Quem é você hoje no mercado? O que você está entregando? Fala para nós. Primeiro, prazerzaço estar aqui. Obrigado pela tua paciência. Assim, eu sempre me apresento, Fer, como vendedor. É isso que eu sou. Hoje eu estou professor, fui executivo, mas eu sou vendedor. Eu, como a maioria dos profissionais, caí em vendas. Nunca imaginei que eu fosse ser vendedor na minha vida. A empresa que eu trabalhava quebrou, quebrei junto. Daí precisei me reinventar, literalmente. Virei representante comercial, começo super difícil. Daí, quanto mais eu estudava, melhor eu performava, e foi uma jornada realmente muito rica, assim, sabe? De grandes aprendizados, de muita dificuldade, de dificuldades absolutamente extremas. Comecei como representante comercial, daí virei vendedor de multinacional, depois virei gerente, daí veio uma outra empresa que me convidou para estruturar a operação deles no Brasil, sempre trabalhando com educação. Tive a honra de montar praticamente toda a operação no Brasil, transformamos a operação brasileira na maior operação da empresa no mundo, virei diretor-geral da empresa, até que nós fomos adquiridos pelo maior grupo educacional do mundo. Então, é uma história de vendas. É uma história de vendas, uma história de muito esforço, uma história de muito suor. Eu, particularmente, eu sei que o tema é polêmico, eu não acredito em talento, eu acredito em esforço, eu acredito em conhecimento pleno dos teus pontos fortes. E chegando ao ponto nevrálgico da sua pergunta, o ponto central, o que eu faço hoje? Eu larguei a vida executiva no auge dela, eu já era diretor-geral, com um padrão de vida muito legal, padrão executivo muito legal, porque eu vi que tinha um hiato no mercado, tinha um buraco assim no mercado, né? Especialmente quando se fala em treinamento comercial. Eu falei, cara, eu amo vender, eu aprendi a vender, né? Enfim, eu sei como fazer, então aqui que eu entro. Daí eu virei professor dou aula de vendas, de marketing, e eu tenho a honra de ajudar, servir algumas das maiores, melhores, mais incríveis empresas do Brasil e do mundo, empresas como a PwC, onde eu tenho um contrato de exclusividade, estou lá dentro ainda, espero ficar lá durante muito tempo, e hoje o que eu faço é isso, meu grande propósito é ajudar, servir as empresas para que elas possam performar, vender mais, vender melhor, vender com mais paixão, e entenderem o que está acontecendo neste novo cenário de negócios, né? Nós estamos aqui na tua empresa, aliás, parabéns pela tua empresa, pelo cenário, pela tua história, aliás, tá certo? Mas o cenário é extremamente competitivo, então o meu propósito é esse, ajudar as empresas a enxergar a venda como algo mais técnico, algo menos pirotécnico, com menos pirotecnia, com menos autoajuda barata e com muito mais ciência, com muito mais técnica, com comportamentos, atitudes corretos e para que elas consigam ganhar mercado e vender valor. Esse é o ponto nevrálgico, o ponto central de tudo que a gente faz dentro da Paixão por Vendas, ajudar as empresas a venderem mais, melhor, com mais paixão e venderem valor. Então, de forma bem ampla, desculpa a explicação longa, mas é isso que eu faço hoje. Vender valor é algo muitas vezes percebido como subjetivo. Total. Né? O que seria vender valor quando nós vivenciamos um mundo totalmente voltado para a internet? Perfeito. Totalmente voltado para automatizar os processos. Claro, perfeito. Será que aqueles envios de e-mails automatizados gera algum interesse da outra parte em querer efetivamente fazer negócio conosco? O que é entregar valor? Perfeito. Como é que eu posso gerar essa comunicação valiosa com o potencial lead para que ele realmente queira me ouvir? Tá bom.
Perspectiva de valor, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem que gerar valor para toda a cadeia, não é gerar valor tão somente para nós e para as nossas empresas. A gente tem que gerar valor verdadeira e genuinamente para toda a tua cadeia, para os teus clientes, para os teus parceiros, para os teus fornecedores. E aqui eu recorro, eu disse a você que eu não acredito em talento, eu acredito em esforço, eu acredito em desenvolvimento, conhecimento consciente dos teus pontos fortes. Valor, seguindo aqui os ensinamentos do mestre Neil Hackman, né, autor do Spin Selling, Alcançando a Excelência em Vendas, livraço que eu recomendo para todo mundo ler, né, que fala sobre a técnica de fazer boas perguntas, né, Spin Selling, Alcançando a Excelência em Vendas. Ele nos explica que valor é igual a benefícios menos custo, ou seja, para que eu venda valor para a FCI, para a Fernanda, minha amiga, eu preciso entender quais são as suas reais necessidades, as suas reais dores, enfim, quais são os seus desafios efetivos de negócio, especialmente para nós que atuamos no cada vez mais complexo e competitivo mundo das vendas B2B, porque se eu não entendo a tua dor, se eu não entendo a tua necessidade, é muito difícil eu fazer uma defesa contundente da minha proposta de valor a ponto dela gerar valor para todos os stakeholders. Então, vender valor não é algo simples, é algo bastante complexo e que parte, na verdade, de um processo de uma engenharia reversa. Eu primeiro entendo o que o meu cliente precisa para depois eu encaixar ali, enfim, a minha proposta de valor. Segundo ponto que você me perguntou, nesse cenário mega blaster digital, certo? Aqui eu vou te trazer a minha posição pessoal, Fer. A gente até já conversou isso outro dia no telefone, que há uma profusão hoje de ferramentas digitais, que eu acho ferramentas de picaretagem, que eu chamo, de automação de e-mails. Primeiro, isso já começa de forma equivocada, porque você começa com listas não autorizadas, né? Que uma empresa ela se apropria de forma criminosa de centenas de milhares de uma base de e-mails e ela dispara ali, ela automatiza alguns campos. Isso não é venda de valor, isso não é venda consultiva. Isso é venda massificada travestida de venda de valor. E venda de valor passa por um processo de personalização, de customização, de adequação da tua proposta de valor como empresa às necessidades, desafios e dores do cliente. Então, enfim, mesmo nesse cenário super digital, a gente precisa conhecer profundamente quem são os nossos mercados-alvo para que a gente consiga efetivamente, entendendo as necessidades, dores, desafios dos nossos mercados-alvo, eu faço um match aqui, eu faço um casamento com as competências que eu tenho instaladas dentro da minha empresa para ver se efetivamente eu consigo ajudar essas empresas a serem melhores do que elas são, venderem mais, melhorarem, incrementarem seus processos, exportar mais, que é o que você faz, por exemplo, tá certo? Então, vender valor é o grande desafio hoje. Hoje, eu acho que de 10 de cada 100 clientes que eu atendo, 98, 99 me pedem para ajudá-los na venda de valor, para fechar meu raciocínio, porque existe um fenômeno. O que é o fenômeno que existe hoje no mercado? Tem até um artigo realmente espetacular do MIT, né, da Sloan, da Escola de Negócios do MIT, do Instituto Massachusetts de Tecnologia, que o artigo se chama Selling Solutions is not enough. Vender soluções já não é mais o bastante. A gente precisa olhar para o mercado de forma sistêmica. E quando a gente olha para o mercado de forma sistêmica, a gente vai perceber que qualidade não é diferencial competitivo. Qualidade é uma condição sine qua non, uma condição obrigatória de permanência e sobrevivência diante do mercado. Ou seja, se eu estou falando demais de mim, eu já estou ajudando o cliente a comoditizar a minha oferta. Então, como existe um processo de comoditização da qualidade, para eu vender valor, eu preciso montar a solução junto com o meu cliente, que é o que você faz aqui dentro da FCI, por exemplo, dentro dos teus mega clientes, Cacau Show, enfim, outros gigantes que você atende. Daí você fala, o digital, onde o digital entra nisso? O digital te ajuda em inúmeras formas. Networking, ferramentas, você tem inúmeras ferramentas. Hoje a gente está fazendo um podcast aqui, fazendo uso da tecnologia para difundir conhecimento. Isso é uma forma de você vender a tua proposta de valor, de levar a tua proposta de valor de forma ética, de forma honesta e de forma verdadeira para o seu mercado. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com o uso de outras ferramentas digitais que dão uma cara, vou bater muito forte, na massificação de algo que é muito difícil massificar, que é a venda de valor. É possível massificar outros mercados? Lógico que é possível massificar. Você pega empresas de varejo, por exemplo, elas vão para a mídia, espalham, spray and pray, né? Você liga ali o desodorante e vamos rezar para cair muito cliente dentro da rede ali. Não é o que acontece em venda consultiva. A venda consultiva é algo muito mais
complexo. É algo que requer uma série de decisões estratégicas que incluem posicionamento competitivo, defesa contundente da tua proposta de valor, capacidade de arguir, a capacidade de persuadir, a capacidade de influenciar e especialmente a capacidade de você se diferenciar dos seus excelentes concorrentes aí no mercado. Uma visão, de novo, bastante ampla. Então, você quer nos dizer que o ponto importante é termos um bom entendimento desse lead, conversar com ele, ou seja, fazer um cold call, é tão importante do que disparar e-mails, porque através da ligação, do ouvir a voz, ou até mesmo uma reunião presencial, que ela é muito valiosa, entender bem isso, o que o cliente está passando hoje para comunicar, gerar realmente essa conexão com a tua solução. O que você pode entregar para ele que vai resolver o problema dele hoje ou de forma contínua, né? Exatamente isso. Eu até não gosto também da expressão cold call. Tem um livro já antigo, já chamado Smart Calling, que é em vez do cold call, que cold call é a ligação fria. Eu ligo para a Fernanda sem a Fernanda saber quem é o Zé, certo? O Smart Call, eu ligo para você já tendo feito a pesquisa sobre o que você faz, entendendo as necessidades da indústria que você opera. Porque, por exemplo, se eu converso com uma empresa que ajuda outras empresas nos seus processos de exportação, se eu trouxer para a conversa que eu vou estabelecer, para as primeiras conversas que eu vou estabelecer com a Fernanda, algum nível de conhecimento que demonstre que eu também conheço o teu mercado, a conversa você há de concordar comigo que ela tem uma tendência de ser mais interessante para você. Você fala assim, ó, vale a pena conversar com esse louquinho aí, com esse sotaque de quinta categoria, mas parece que ele entende de exportação, atende outras empresas de exportação, então, mas a resposta é exatamente isso. Aqui eu quero até pegar, Fer, emprestada a mensagem, o lema de existência da Júlio Simões Logística, né? Uma empresa gigante aí brasileira, né? Que acho que é o Grupo Simpar, que eles são donos da Movida também, que é o entender para atender. Muita gente me pergunta, Zé, como é que a gente traduz a venda consultiva da forma mais objetiva possível? Em 3 palavras, entender para atender, dando todo o crédito, e eles não são nem meus clientes, eu faço uma baita propaganda deles. Essa é a venda consultiva, você entende a necessidade, a dor, entende a indústria, entende o que você faz, entende de que forma que o produto, serviço, solução que você trabalha efetivamente impacta os resultados dos negócios dos seus clientes. A partir do momento que você está fazendo isso, você tem uma clareza muito mais forte do seu posicionamento competitivo e da sua proposta de valor. A tua proposta de valor é fortemente amparada na sua capacidade de ajudar, servir e trazer resultados idealmente quantificáveis para cada um dos clientes que você atinge, que é o seu sucesso aqui. Se você parar para pensar, e fica à vontade de discordar de mim, eu não quero que... O meu papel aqui é sempre ser provocativo, mas como é que você cresce uma empresa? Você cresce uma empresa a partir do momento que outras empresas que também contrataram o teu serviço falaram, pô, vale a pena trabalhar com a Fernanda. Existe um ponto A, que a gente faturava X, existe um ponto B onde nós estamos hoje. Entre o ponto A e o ponto B, foi aqui que a FCI nos ajudou a dar um salto quanti e qualitativo na receita e principalmente na margem, que isso tem muito a ver com venda de valor, certo? E daí você cria o quê? Você cria um storytelling, você cria uma história legal. E essa história você pode pulverizar ela para outras empresas dentro daquele mesmo setor que tem desafios, eu não vou dizer iguais, mas desafios assemelhados aos outros clientes que você tem. Então, existe hoje, inclusive, para terminar o longo raciocínio, boa parte dessas mega empresas que eu atendo, enfim, alguns setores, por exemplo, das maiores farmacêuticas, 7, 8 das maiores farmacêuticas do Brasil são meus clientes, dos 10 maiores bancos do Brasil, os 10 são meus clientes. Então, assim, eu trabalho com gente muito grande, né? Então, eu tenho uma capacidade, além da gratidão a Deus de poder aprender com tanta gente, mas está todo mundo tentando, de um jeito ou de outro, entender cada vez melhor como é que você se diferencia diante de tantos concorrentes iguais. Então, o que muitas dessas gigantes estão fazendo, e para mesmo para pequenas e médias empresas como as nossas, a gente precisa pensar também, é falar o seguinte, de repente eu começo a montar o meu negócio com foco em determinadas indústrias, certo? Eu tenho muita expertise na área de professional services, é uma área que eu vou trabalhar muito forte, ou seja, a tua lista de prospects
É muito forte em professional service. Eu estou te dando as minhas listas aqui. Eu sou muito forte em saúde, farma. Hoje de manhã eu estava fazendo um evento com uma das maiores farmacêuticas do mundo. É uma outra indústria que eu opero muito forte. Tem uma outra indústria que é o agro. E a outra indústria é a tecnologia. Veja, eu te falei 4 indústrias que a paixão por vendas. Estou pegando um exemplo aqui, que é a única empresa que eu posso falar, porque a empresa é minha, então eu tenho o direito de dizer dos meus clientes eu não posso. Então, isso tem muito a ver com esse posicionamento competitivo. Eu não preciso conhecer de todos os mercados, mas se eu souber me posicionar bem em mercados que eu vejo que tem muita aderência à minha proposta de valor, serviços profissionais, saúde, agro e tecnologia, boom, ao invés de, que é um erro que muitos empresários cometem, né? Que é de sair o quê? Atirando para tudo quanto é lado. Então, proposta de valor tem a ver, inclusive, com decisões estratégicas muito difíceis de serem tomadas, que é onde nós vamos atacar e onde nós não vamos atacar. Onde existe um oceano menos vermelho e onde existe um oceano com a possibilidade dele ser um oceano mais azul, que é outra leitura bem legal, a estratégia do oceano azul. Zé, você me faz pensar e reforçar tudo aquilo que a gente também reforça para os nossos clientes. Por exemplo, a FCI, ela é muito forte no segmento de alimentos. Certo. Mas em muitos momentos, nós temos a porta aberta no segmento de alimentos. Todos nos conhecem. Perfeito. Né? Inclusive, os nossos clientes nos referenciam e traz outros Claro. cada vez maiores aqui para dentro. Claro. Né? Isso é muito bom. Total. Só no momento de pandemia que a gente começou a ter uma equipe própria de vendas. Até então era trabalhando por referência. Certo. Então é um prestígio. Total. Né? Agora, quando a gente se volta para o mercado internacional, é um mercado que as empresas não conhecem. Total. Quando você olha o mercado internacional, você não pode também atirar para todos os lados. Perfeito, total. E o que a gente busca muitas vezes faz todo sentido com a tua estratégia no mercado nacional, a mesma deve ser seguida no mercado internacional. Para onde eu vou? Aonde estão efetivamente meus potenciais clientes? Esses clientes são do mesmo perfil daqueles que estão dando certo no Brasil? Qual que é o perfil desse cliente potencial? É um importador distribuidor? Total. É um cliente final direto? Qual que é o modelo atual que está dando certo no Brasil para a gente poder replicar lá fora? Vamos fazer um estudo de mercado olhando para isso? É isso. Para que a gente possa o quê? Ser assertivo. Como, além de termos uma assertividade, uma chance melhor de ter sucesso, fazendo um bom estudo de mercado, né, seja ele internacional ou nacional para as vendas regionais Brasil. Perfeito. Como ainda lidar com a ansiedade do empresário de em atacar querer muitas frentes. Né? Muitas frentes e resultados imediatos. Nós somos empresários também. Total. Como lidar com essa ansiedade? Porque nós bem sabemos o quão importante é você montar, executar a estratégia, mas existe um tempo para se colher os resultados. É isso, perfeito. Como lidar com essa ansiedade? Pergunta de $1 milhão ou $1 bilhão. Porque o que acontece, né, Fer? Eu sempre digo que entre a estratégia e a execução tem uma diferença gigantesca, tem uma distância muito grande. E o empreendedor, né, eu também trabalhei em empresa multinacional, eu trabalhava num conglomerado que era o maior grupo educacional do mundo. E de repente você sai para montar o teu negócio. Você sai com baita ímpeto, né? Você sai com aquela vontade, com aquele tesão, vamos atacar todo mundo. Então você já começa, se você incorre em alguns erros no começo, você vai sentir que a jornada, o learning curve ali, a curva de aprendizagem da sua empresa, ela vai sofrer em virtude da tua ansiedade. Então como é que a gente briga contra essa ansiedade? Tem algumas etapas que antecedem a construção de um negócio muito bem sucedido, né? Uma delas a gente já falou, mas agora eu vou dar um pouco mais de ideias aqui para quem estiver nos prestigiando aqui no podcast. Que é, a gente precisa ter clareza, Fer, do que a gente chama em inglês de ICP, que é o nosso Ideal Client Profile. Vamos falar no velho e bom português, né? Que é o nosso perfil de cliente ideal. Então, por exemplo, volta na FCI. Vocês são muito fortes no mercado de alimentos. Esse é um perfil de cliente ideal teu. Só que mesmo dentro do mercado de alimentos, você vai precisar pensar em outros aspectos demográficos, de comportamento, de tamanho da empresa. Claro. Você pega a quantidade de fornecedores de alimentos no Brasil, você vai falar, tem de tudo. Tem de gente muito pequenininha que produz coisas incríveis, de gente média e gente gigantesca.
Aí você começa a falar, cara, então eu preciso ter clareza dos meus ICPs, dos meus Ideal Client Profiles, dos meus perfis de clientes ideais? Total, total. Só que, tão importante, ou talvez, Fer, até mais importante do que você ter clareza do teu PCI, que é o teu perfil de cliente ideal, você precisa ter clareza de quem são os perfis de não clientes do teu negócio. Que, por exemplo, alguns setores, algumas indústrias, elas têm aderências para outras empresas do teu mesmo segmento, mas que não têm conexão com a sua proposta de valor. Então, enfim, vamos falar aqui de guerra de preços, por exemplo. Tem empresas que elas operam numa outra faixa, não estou falando nem bem nem mal, que ela opera numa faixa de rentabilidade menor, o que faz com que ela tenha um modelo de precificação bem mais baixo. Ou seja, ela vai atender, mesmo no mercado alimentício, ela vai atender muito bem um outro tipo de cliente que está mais focado no quê? Contratar uma consultoria de preço baixo. Está tudo bem. Só que essa é uma definição estratégica que você tem que ter. Falar o seguinte, eu não entro nesse jogo. Nesse jogo eu não quero entrar. E essas são as decisões mais difíceis na vida do empresário, que não é para onde eu vou, tão somente, é para onde eu não vou. A gente sempre diz, né, que uma boa estratégia de negócio, se você tem que ter clareza quando você começa a conversar com um determinado cliente, na tua cabeça, assim como na cabeça dele também, ele está pensando, sigo ou não com a Fernanda e com a FCI. Você também tem que pensar, sigo ou não com esse cliente? Esse é um cliente que me interessa ou um cliente que não me interessa? É um assunto extremamente polêmico, né? Porque tem gente que fala o seguinte, Zé, agora que você já está ficando grande, né? Só atende gente grande, você está ficando metido. Então, eu falo, não, a questão não é mitideza. Se você for para a academia, e eu estou no mundo acadêmico muito forte hoje, só que eu venho do mercado corporativo, você vai encontrar toda a guarida ao que é uma construção bem sucedida de uma estratégia. E a construção bem sucedida de uma estratégia é que você também precisa ter clareza dos clientes que é go e no go. O que é go e no go? Você está diante de um prospect, você fala, cara, aqui eu quero seguir adiante com esse cara. Tem fit, tem match, vai dar casamento aqui, sabe? Você começa um namoro, vai dar casamento. Go, sinal verde. Só que tem outros clientes, Fer, e eu convido você e quem estiver nos assistindo, que logo nas primeiras conversas iniciais ali, você tá com o feeling, com o sentimento de no-go total, cara. Aqui é guerra de preço, é um cliente que tem princípios, valores, isso é inegociável, não congruentes aos da minha empresa, que é no-go, só que volta a decisão difícil do empresário, que é saber dizer não. Saber dizer não. Eu tenho muita clareza hoje com um negócio bem sucedido, ele parte prioritariamente de escolhas muito difíceis que o empresário tem que fazer. E o empresário não é só a gente que é pequeno, não. Dos mega empresários, eu converso cotidianamente, quase que diariamente, com os dirigentes, com os presidentes, com os diretores de algumas das maiores, mais bilionárias empresas do Brasil e do mundo. E os questionamentos que nós pequenos temos, eles têm também, só que numa outra escala. Que eles falam o seguinte, puxa, Zé, a gente precisa muito da tua ajuda aqui para incutir na cabeça de toda a força de vendas que existem clientes ideais e que existem não clientes. E que aí a gente recorre, para terminar o longo raciocínio também, a um outro princípio, né? Que é do mundo acadêmico, mas também do mundo corporativo, que é o princípio de Pareto, que 20% dos nossos clientes respondem por 80% do nosso resultado. Tamo junto? Total. Legal. Total. Tem um estudo de Harvard recente agora, Fer, menos de um ano, tá? Que equipes de vendas de baixa performance, low performance, baixa performance, gastam mais de 55% do seu tempo nos 50% dos clientes que produzem os piores resultados. Ou seja, é o princípio de Pareto invertido. Equipe de baixa performance, você vai descobrir rapidamente na raiz que ela está gastando tempo no cliente errado. Ou seja, a gente tem que ser estratégico. Se 20% dos teus clientes respondem por 80% do teu resultado, a maior parte dos recursos, energia, tempo, dinheiro que você vai dedicar na sua empresa, na FCI não é distinto disso, tem que ser dedicados para os teus clientes